Olá, seja bem-vindo ao JR Entrevista. Nosso convidado de hoje é o senador Marcos Rogério, Democratas de Rondônia. O senador é integrante da Comissão Mista da Reforma Tributária e presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Gostaria de começar exatamente pela questão da reforma tributária. Como que os senadores estão vendo essa situação, já que temos um modelo em discussão no Senado, outro modelo na Câmara e um terceiro modelo do Poder Executivo? Bom, primeiro um prazer poder participar desse bate-papo com vocês, com o Luiz, com o Yuri, com um amigo da Record. A verdade é que cada senador, cada parlamentar tem a sua reforma tributária na cabeça, né? Você não tem consenso num tema como esse, né? A Câmara dos Deputados trabalha uma modelagem, o Senado outra, e o governo tenta trazer a sua ideia de reforma tributária. O único ponto que talvez tenha consenso nas duas casas não dá para discutir uma reforma tributária que implique em mais peso tributário para o Brasil. Ou seja, não dá para se pensar em aumento da carga tributária. É preciso fazer uma reforma tributária que implique em desburocratização, simplificação e redução da carga dos impostos. O Brasil paga imposto demais e tem um serviço que não é de tanta excelência assim. Senador, na falta de um consenso, conforme o senhor mesmo disse, o que vai prevalecer então para se aprovar os temas? O lobby dos governadores, a união das bancadas, a força do Executivo, do Ministério da Economia, como é que se resolve isso então? Eu acho que é preciso encontrar os pontos de convergência. Não tem como você fazer uma reforma tributária que impacte a vida dos brasileiros sem encontrar os pontos que conectem interesses. Talvez começando pela simplificação. O brasileiro paga imposto demais e muitas das vezes não é nem porque a carga seja tão alta de fato. É porque você tem uma norma tão complexa, tão difícil de ser decodificada, que paga-se bitributação e tritributação. Aí você paga demais, depois você tem que contratar escritórios especializados para fazer a recuperação tributária. Então, o peso dos impostos é muito alto para o brasileiro e, sobretudo, em razão dessa complexidade. Então, começar pela simplificação talvez seja um bom caminho. Agora, falar em unificação de tributos é um tema fácil? Não é um tema simples, né? Acabar com essas questões da simplificação ou da redução das diferenças de alíquotas a partir de estados, a partir de regiões, é uma questão simples? Não. Porque a própria Constituição Federal estabeleceu medidas de estímulo ao crescimento econômico por regiões. Como é que você vai tirar, por exemplo, alguns incentivos que tem na região nordeste do Brasil? Estímulos que tenham na região norte do Brasil, lá na Zona Franca de Manaus, lá no meu estado de Rondônia. Você acha que uma grande empresa, né, que depende de logística vai preferir investir lá no estado de Rondônia a investir no centro do Brasil, na região sudeste do Brasil? É claro que não. Esse custo vai ser contabilizado. Então, ela precisa ter vantagem competitiva. E o fator tributário é um fator decisivo nessa hora. Então, eu acho que é preciso encontrar aqui os pontos que conectam interesses, os pontos convergentes. Simplificação e desburocratização. Começando por aí, a gente consegue avançar um pouco. E tem uma saída para essa unificação e simplificação dos impostos quando a gente pensa em estados e municípios, unindo impostos ou simplificando, mas mantendo essas diferenças regionais? Existe alguma proposta que chegue a esse modelo? Assim, por enquanto não há consenso em relação a nenhuma proposta. Talvez o único consenso possível nesse momento seria justamente esse de identificar, né, um modelo de simplificação. Agora, quando você trata de fazer uma reforma que possa impactar as receitas dos estados, você tem muita dificuldade, porque os governadores têm muita força no CONFAS. Então, o CONFAS acabou sendo hoje o grande responsável pela discussão da política tributária do Brasil. Então, os temas são levados para lá. E lá o peso de um governador de Rondônia e um governador de São Paulo é o mesmo. Então, quando você quer que todo mundo coloque na mesa, né, a situação fiscal do Brasil, vamos discutir aqui o modelo que pensa o Brasil. Muitos têm medo de perder a condição atual. Na dúvida de se vai ganhar, é melhor não permitir reformar. Então, eu acho que é preciso que todos tenham a compreensão de que a reforma tributária é uma reforma necessária para o Brasil. Tornar o Brasil mais leve, mais competitivo. E o medo de perder receitas talvez faça com que os governadores façam esse lobby tão pesado no sentido de manter o status quo. Agora,
pode-se trabalhar a unificação a partir de situações, os impostos municipais, os impostos estaduais e os impostos nacionais. Porque se você tentar fazer uma reforma que conecte, né, tributação estadual, tributação federal e municipal, não dá para avançar numa reforma com esse tamanho, com essa dimensão. O ministro Paulo Guedes ensaiou o lançamento de uma tributação sobre comércio digital e foi muito criticado, sobretudo no Congresso Nacional. O próprio presidente da Câmara disse que aquela proposta não aprovava. Ele ficou chateado também porque disseram que era uma nova CPMF. Como é que o senhor vê, senador, o diálogo, a comunicação entre o governo federal, sobretudo a equipe econômica, com o Congresso Nacional? Olha, eu acho que esse ponto é um ponto muito interessante, porque nós só conseguimos avançar na reforma da Previdência quando o governo conseguiu ganhar a guerra da comunicação. Enquanto o governo não conseguiu dialogar com a sociedade, o Congresso Nacional não teve ambiente para avançar com a reforma da Previdência. No dia que o governo conseguiu, e o novo governo, porque lá atrás o PT não conseguiu avançar com essa reforma, o presidente Temer tentou, mas também não conseguiu. Quando o presidente Bolsonaro assume, né, o governo e a equipe econômica, o Paulo Guedes, com essa linha mais enfática, mais incisiva, consegue mostrar para as pessoas, olha, se não fizermos a reforma da Previdência, o Brasil quebra e vai faltar dinheiro para pagar os aposentados lá na ponta. Quando houve essa compreensão por parte da sociedade, o Congresso teve o ambiente ideal para avançar com a reforma. Eu penso que na questão da reforma tributária, talvez seja um pouco mais complexo e dependa mais disso do que dependeu a reforma da Previdência. Então, ganhar, né, a guerra da comunicação nessa reforma é fundamental. Qualquer coisa que passe a ideia de que vai haver aumento de impostos, não tem chance de tramitar, não tem chance de aprovação no Congresso Nacional. Mas não falta um diálogo assim específico da equipe econômica com os líderes do Congresso? Não cria um desgaste o ministro dizer que está tentando lançar alguma coisa e o presidente da Câmara ou do Senado, seja quem for, chega lá e fala que não, isso aqui não passa? Olha, eu tenho muito respeito pelo Paulo Guedes e pela equipe dele. Acho que é um grande quadro que nós temos no governo do presidente Bolsonaro. Mas nessa questão da reforma tributária, eu acho que faltou amadurecer a ideia. Eu acho que, como o Congresso startou, né, a proposta de reforma tributária, né, inicialmente naquela comissão mista de Câmara e Senado, e depois o presidente da Câmara chamou para si e falou, olha, eu vou startar aqui, vou iniciar a discussão da reforma tributária. O governo se viu obrigado a apresentar à mesa a sua proposta, e ela não estava pronta. E quando veio de improviso, acabou não tendo espaço para um diálogo mais apurado, pegou o parlamento no contrapé, e aí o carimbo de nova CPMF. Talvez nem seja, porque há muita discussão entre integrantes do governo e dentro do parlamento em relação ao que seria essa nova política tributária. Mas o rótulo ficou. Então, qualquer coisa que sugira, né, aumento de impostos, eu acho que não dá para discutir, não dá para avançar. Senador, então a guerra da comunicação deve continuar por um tempo nesse convencimento, né, do Congresso Nacional da necessidade ou não da criação de um novo imposto. Mas e a guerra dos vetos? Na quarta-feira nós teremos já uma sessão conjunta do Senado e da Câmara para fazer essa análise. O que o senhor acha que passa e não passa? Quais são os pontos que para os parlamentares não é possível manter o veto aí do presidente da República? Olha, é difícil falar nesse momento quais vetos serão mantidos e quais vetos serão derrubados. Um deles talvez seja, assim, até porque houve um acordo prévio e depois houve o veto, acho difícil que se mantenha. O veto que trata da desoneração da folha. Acho que é um veto que a tendência é pela derrubada. Outros vetos são vetos discutíveis na questão do saneamento, por exemplo. Nós temos pontos na lei, no novo marco legal do saneamento, que foram pactuados com o governo, o veto. Mas houve outros pontos que foram vetados e que extrapolaram, né, o acordo feito. Então, nesse momento está sendo discutido, eu participei da reunião de líderes que discutiu essa pauta de vetos, nós vamos fazer a primeira agora, nesta quarta-feira, e posteriormente vamos fazer uma nova sequência de votação de vetos. Não dá para você levar para a votação vetos sem antes construir um bom acordo, sabe? Porque senão os dois lados perdem. E aí a sessão fica interminável, você não consegue avançar nessa pauta. Então, tanto a oposição quanto o governo precisa sentar, dialogar muito, o governo apresentar quais são os vetos chaves para ele, que ele faz questão que seja mantido e por quê,
para que o parlamento tenha a compreensão do porquê da manutenção, da necessidade de manutenção daquele veto, e outros, com todos os argumentos apresentados, acho muito difícil de segurar. Esse que trata da desoneração da folha é um que acho difícil que o governo consiga manter. Senador, o DEM tem hoje a presidência das duas casas, do Senado e da Câmara dos Deputados. Como o senhor vê a tentativa aí de uma antecipação já da discussão para a eleição da presidência do Senado e da Câmara no ano que vem, uma tentativa do atual presidente de tentar se reeleger, a situação já está até sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa discussão pode contaminar, nesse momento, essa relação do governo com o parlamento na tentativa de aprovar tantas matérias importantes? Não, eu não vejo dificuldade em relação a isso. Primeiro que eu acho que, assim, os presidentes das duas casas não têm que antecipar esse debate. Quem antecipou esse debate, pela via judicial, foi um partido político, foi o PTB, que propôs a ação lá no Supremo. Não foi os dois presidentes da Câmara e do Senado. Agora, eu acho que são situações independentes. A agenda do governo vai seguir o seu curso natural, independentemente dessa disputa entre Câmara e Senado. É um tema sensível, obviamente, é um tema que envolve interpretação constitucional. Quando houve a mudança no Instituto da Reeleição, ainda no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, essa mesma previsão não foi adotada com relação aos comandos das duas casas, do Senado e da Câmara. Permaneceu o texto que estava, e os regimentos também. Hoje é uma questão de interpretação, né? Em relação à presidência da República, aos governos estaduais, aos governos municipais, houve a mudança do Instituto e é possível a reeleição. Essa mesma previsão, essa mesma modificação do ponto principal da Constituição, se aplica ou não aos presidentes das duas casas? No caso da Câmara dos Deputados, já há reeleição. Quando há alternância, quando você tem a virada de mandato, né? Você tem uma eleição, o último presidente pode disputar a nova eleição. No caso do Senado, isso não é possível, porque o Senado tem 8 anos. Então, a Câmara, em tese, a cada 4 anos, você tem a possibilidade de ter uma reeleição. No caso do Senado, não tem essa possibilidade. Eu acho que cabe ao Supremo Tribunal Federal, em sede do questionamento feito, né, analisar a Constituição e dar a palavra em relação a isso. Se o Supremo disser, olha, assim como aconteceu no caso da eleição presidencial de governos e prefeitos, permitindo a reeleição, é possível também uma única recondução no caso dos comandos das duas casas. Eu acho que para o governo, e é uma opinião pessoal minha, não é uma opinião do partido, que eu não consultei antes, eu acho que o presidente Davi Alcolumbre tem sido um presidente habilidoso, tem ajudado muito na agenda do governo. O senhor é a favor da reeleição dele? Eu sou a favor da reeleição. O Davi tem sido um pacificador, tem dialogado bem com o judiciário, tem dialogado bem com o Poder Executivo. Tudo que o governo não precisa nesse momento é que as duas casas do Congresso Nacional tenham alguém com animosidade contra o presidente. Especialmente no caso do presidente Davi, eu estou mais perto dele, eu tenho acompanhado o esforço dele no sentido de ajudar o presidente com as pautas que são importantes para o governo e também numa certa interlocução em relação ao próprio Poder Judiciário. Senador, o presidente Jair Bolsonaro indicou o ex-presidente Temer para uma missão no Líbano, representando a presidência da República. Mais um pouco para trás, o presidente também conversou com o chamado Centrão, aquele grupo de partidos chamado de Centrão, com vistas aí a apoio tanto na Câmara quanto no Senado. Pode-se dizer que o presidente Jair Bolsonaro agora está mais preocupado em fazer política com essas aproximações recentes? O presidente Bolsonaro veio do parlamento, ele ficou 27 anos como deputado federal, conhece o parlamento por dentro. Agora, foi eleito dentro de uma plataforma de campanha que propunha a ruptura com alguns modelos, né? A composição do governo pelos partidos, né? A troca de apoio político por espaço na esplanada dos ministérios. Ele propôs isso na campanha e cumpriu isso no primeiro ano de mandato dele. E mesmo os gestos que ele tem feito agora de composição com alguns partidos, o que eu tenho visto é um comportamento diferente. Não é aquilo que a gente via no passado. Você não vê o toma lá da cá que se tinha no passado, a troca que se tinha no passado. O que mudou? Eu acho que a maneira de compor o governo, os quadros do governo, né? Os nomes que são indicados têm expertise para ocupar a pasta, né? Outra coisa, você não dá espaços exclusivos para os partidos, ou seja, o chamado no popular, né, um ministério de porteira fechada. O governo tem que manter o controle de tudo.
E você tem quase 2 anos de mandato do presidente Bolsonaro e você não tem notícias aí de escândalos acontecendo em estatais, né, em obras públicas. É um governo que até agora não tem sido contaminado por aquilo que ao longo do tempo nós vimos no passado com os governos de coalizão. Significa que não vai ter? Não. Senador. Onde tem ser humano pode ter erros, desvios dessa natureza. Mas acho que até aqui ele tem acertado mais do que tem errado. Mas as indicações das agências reguladoras têm trazido certa polêmica ao parlamento. Eu acho que na questão das agências reguladoras, as agências reguladoras cumprem um papel que está mais vinculado ao parlamento do que ao poder executivo. Mas a indicação direta é feita pelo poder executivo, né? Na nova lei das agências, foi feita a previsão de que o parlamento fizesse essas indicações e houve vetos presidenciais em uma série de artigos dessa lei. Então, continua sendo prerrogativa do poder executivo. Mas eu acho que o presidente Bolsonaro, ele tem, ao longo do tempo, compreendido que não precisa negar a política, não precisa negar o diálogo para governar bem e para manter a sua proposta, a sua plataforma de campanha. É possível governar cumprindo aquilo que ele tratou com a sociedade brasileira, dialogando, né? E se alguma liderança, algum partido político tem a opção de nomes, de quadros que sejam qualificados, preparados para auxiliá-lo no governo, não vejo isso como algo negativo ao governo. Eu acho que é um acerto. Eu acho que ele caminha para ter uma condição melhor de governabilidade. É o que eu tenho visto assim, qualquer analista que vê os últimos 15, 20 dias dessa relação do governo com o Congresso, com o próprio Judiciário, vê avanços significativos. O senhor apresentou uma emenda que autoriza o Congresso a sustar atos do Judiciário. Com qual objetivo? Veja, eu acho que o Brasil vive nos últimos anos uma crise entre os poderes, né? Poder legislativo, às vezes, querendo usurpar a competência do poder executivo, o poder executivo querendo usurpar a função do legislativo, e o judiciário num ativismo que também usurpa competências do parlamento e do poder executivo. É preciso colocar freios nisso. Um exemplo. Você tem várias decisões do Supremo Tribunal Federal que usurpam a competência do legislativo, né? Em relação à questão dos precatórios, o Supremo chamou para si essa responsabilidade. Em relação a conceito de família, o Supremo chamou para si essa responsabilidade, isso é papel do Congresso Nacional. Em relação a uma série de outros pontos, na questão da partilha, por exemplo, dos royalties. O Congresso Nacional deliberou, o presidente da República sancionou, na época, a presidente, e, num canetaço de um ministro, suspendeu todo esse marco legal. Veja, nós temos uma Suprema Corte que é composta por 11 ministros. Me parece que nós temos 11 Supremos Tribunais Federais, porque cada ministro se tornou um Supremo. Não pode isso. Nós temos uma corte que deve seguir, né, um princípio que rege as principais cortes do modelo da nossa mundo afora, que é o princípio da colegialidade. A força das decisões da nossa Suprema Corte está nas decisões colegiadas. Quando você tem 11 ministros, cada um decidindo ao seu modo, ao seu jeito, de maneira tão intensa como temos hoje, você tem um poder enfraquecido. E mais, você tem o superpoder na mão de um em detrimento dos outros poderes. Então, é preciso colocar freios. Montesquieu foi quem estabeleceu esse modelo de freios e contrapesos. Só o poder freia o poder. Então, se tem avanços do lado de lá que extrapolam os limites constitucionais, é preciso ter um mecanismo de freio. Quem é que pode cumprir esse papel? O poder legislativo. Naquelas decisões que extrapolarem os limites constitucionais. É qualquer situação? Não. Além disso, serão decisões tomadas por maioria. Assim como você tem que, para aprovar uma emenda constitucional, você tem que ter um quórum qualificado, nessas decisões também. Então, acho que é preciso colocar freios. O Supremo Tribunal Federal, ele, por vezes, cobra do parlamento, cobra do Poder Executivo, contenção, comedimento. Mas, ultimamente, nessa questão da lei das fake news, ele chama para si um papel que não é dele. Okay. Então, assim, eu acho que é preciso colocar cada um no seu devido lugar. Obrigado, senador. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e daqui a pouco as ações emergenciais de combate à pandemia. Não saia daí. O JR Entrevista está de volta. Com a gente hoje o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Senador, muito se fala da CPI da fake news. O Poder Executivo, o Palácio do Planalto tem algumas ressalvas. Como é que o senhor se posiciona em relação a esta comissão que discute aí a questão de produção e distribuição de notícias falsas?
Olha, primeiro eu preciso entender que fake news é crime, né? E com consequências danosas para a sociedade. Você tem casos aí de pessoas que sofreram violências, agressão e até perda da vida em razão de fake news, no Brasil, né? Não estou falando de outros países, não. Então, é preciso ter essa compreensão. O parlamento chamou para si o debate desse tema, muito em razão do que se deu na eleição passada, de lado a lado, mas com foco no que está acontecendo odiernamente. Nós estamos no meio de uma pandemia do coronavírus e o que mais se tem e que causa pânico na sociedade, histeria na sociedade, é fake news. Então, a CPI cumpre um papel de colocar luz nesse tema, chamar atenção para esse tema, fazer com que a sociedade debata esse tema, entenda o que é fake news, qual a gravidade da fake news e possa adotar um comportamento de autocontrole. Sabe, o problema da fake news não é só quem faz, não é só quem produz, é o engajamento que ela ganha. Sabe, alguém produziu, mas alguém espalhou, alguém compartilhou. Então ela acaba ganhando mais força. É mais simpático, parece, e as redes sociais acabam potencializando isso, né? Distribuir, divulgar, compartilhar um fake news do que uma notícia verdadeira. Então, acho que o parlamento tem que enfrentar isso, o judiciário precisa enfrentar isso e a sociedade precisa ter consciência do dano que representa a fake news. E que resultado concreto essa comissão vai poder trazer ao fim dos trabalhos? Lembrando que também tem um projeto já aprovado no Senado e agora tramita na Câmara sobre as fake news. Primeiro, assim, a CPI não tem papel julgador, a CPI tem um papel de aclarar o tema e, ao final, recomendar providências. Pode fazer recomendações ao Ministério Público, pode fazer recomendações à Polícia Federal e aí cabe, né, à Polícia Federal e ao Ministério Público propor as ações necessárias no caso daqueles que foram identificados como autores ou como promotores de fake news. Acho que já vai ser uma grande contribuição, mas talvez a grande contribuição que essa comissão esteja dando para a sociedade é justamente trazer o assunto às claras, é lançar luz sobre esse tema. Nós nunca discutimos tanto no Brasil o tema fake news como discutimos hoje. E isso teve início justamente com o trabalho da CPI das fake news. Esse projeto que veio, que foi aprovado no Senado e agora está em discussão na Câmara, também é uma consequência da CPI das fake news. Certo ou errado, na medida, acho que assim, o Senado fez o melhor que podia em relação a ele. Alguns pontos podem ser revistos na Câmara e posteriormente volta para o Senado para a votação final, mas é um avanço, sabe? O que é difícil entender num debate como esse é que pessoas que não aprovam fake news, pessoas que sabem do mal que faz o fake news, às vezes entrar num debate de defesa quase cega de que se trata de uma lei de censura. Em momento nenhum, quem garante a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento é a Constituição Federal. Uma legislação ordinária jamais poderá se sobrepor à Constituição Federal, que garante essas liberdades como fundamentos. Então, assim, essa lei... e um outro aspecto que fala-se muito, a lei vai criminalizar quem dá um clique, é mais grave a pena para quem dá um clique do que quem dá um tiro. A lei não trata de pena nenhuma para o usuário da internet, né? Para quem tem perfis em redes sociais. A lei vai enquadrar as plataformas, né? E notificação e multa a consequência. Agora, a partir do momento que você tiver uma lei como essa, você vai poder requisitar conteúdo e a partir da requisição desse conteúdo pela esfera judicial, você vai poder representar, do ponto de vista civil ou criminal, quem cometeu ilícito na internet. Senador, eu queria falar um pouquinho sobre o combate à pandemia, sobretudo no seu estado. São quase 1.000 mortos, 44 mil casos mais ou menos, e no entanto o senhor trava uma disputa com o governador Marcos Rocha, do PSL, o que pode estar prejudicando o envio, a chegada de auxílio de recursos para combater a Covid-19. Por que essa falta de diálogo? Olha, assim, é lamentável que a gente esteja numa situação dessa. Eu acho que nós temos, com essa questão da pandemia, nós temos alguns eixos que nos desafiaram, né? Vencer a crise sanitária, né? Vencer a crise financeira e vencer a crise entre os poderes, né? A disputa de poderes. São 3 pontos que a gente precisa estar muito focado. No caso especificamente do meu estado de Rondônia, o governo adotou uma postura de distanciamento da bancada federal, né? Embora a bancada tenha ajudado muito o governo, tenha colocado no primeiro momento recursos para atender o Estado,
Posteriormente, eu consegui um recurso extra, tentamos encaminhar para o governo, mas em razão da limitação da visão política, às vezes o governo tem um pouco de dificuldade até para aceitar ajuda, né? Isso é muito ruim. Eu acho que nesse momento, qualquer disputa tem que ser colocada de lado. Eu acho que o desafio de todos nesse momento tem que ser enfrentar e vencer o coronavírus. Não dá para você colocar pretensas disputas futuras, disputas eleitorais, no balcão nesse momento. Eu acho que é o momento de unir a todos, né? No começo, a disputa era nacional, né? O Bolsonaro, era como se o Bolsonaro estivesse contra governadores e prefeitos, né? Viu-se que não era isso. Hoje, o governo federal tem ajudado muitos estados, inclusive o meu estado, com envio de recursos, com envio de equipamentos. Os estados tiveram dificuldades para comprar respiradores. Quem é que está atendendo os estados? E no meu estado eu consegui enviar para vários municípios, para a capital e para o interior, equipamentos, respiradores. O Ministério da Saúde, né? Nós conseguimos canalizar e chegaram lá na ponta. Os estados não conseguiram comprar, né? Medicamentos, falta medicamento. Quem é que está conseguindo suprir com medicamentos a rede estadual e a rede municipal? Também o Ministério da Saúde. Então, do ponto de vista de atendimento das necessidades lá na ponta, quem mais está fazendo é o governo federal, é o Ministério da Saúde. Eu tenho tido muita facilidade, graças a Deus, para conseguir esses investimentos com o Ministério da Saúde. E o ministro Pazuello, fala-se muito, critica-se muito, mas talvez a expertise dele em logística facilitou esse atendimento. É mais rápido, é mais eficiente, chega lá na ponta. Então, o que está faltando talvez nesse momento seja um pouco mais de compreensão de que o gestor estadual precisa desenvolver uma ação integrada com os municípios, com os secretários municipais. Não dá para querer fazer tudo a partir de decisões centralizadas na capital, né, e o interior não ter o atendimento na base, sabe? Você precisa reestruturar a sua rede de atenção. Por quê? Quando tem um pico de casos na capital, manda fechar o comércio. Deu pico de casos na cidade do interior, manda fechar o comércio. Mas se você não reestrutura a estrutura de saúde, de nada adianta. Porque quando você fecha o comércio, é para você diminuir a curva de contaminação. Mas nesse espaço de tempo, você precisa de colocar mais ventiladores, mais UTIs, mais profissionais e mais medicamentos para a população ser atendida. Sem fazer isso, nós vamos ficar com um problema de saúde grave e com consequências econômicas irreparáveis. Senador, o senhor está falando de um diagnóstico atual, né, de que o país está fazendo, governadores, prefeitos, que pode ser feito no combate à Covid. Mas já chegamos e ultrapassamos as 100 mil mortes em todo o país. Onde foi que erramos? Eu acho que ninguém estava preparado para enfrentar uma pandemia como essa. Ninguém sabia como enfrentar. Não havia um protocolo pronto. Todo mundo teve que desenvolver protocolos com o problema batendo a porta. Então, houve muita disputa. E aí, talvez, o grande erro de toda essa política de enfrentamento foram as disputas. Inicialmente, o presidente, numa linha, o Supremo vai e tira, olha, não, essa questão não afeta ao Ministério da Saúde, porque as diretrizes seriam estabelecidas pelo Ministério da Saúde. O Supremo Tribunal vai e diz, olha, isso aqui é política de estados e municípios. Exclui a União. Mas quem está pagando a conta, quem está fazendo chegar lá na ponta o investimento, é o governo federal, é o Ministério da Saúde. Aí depois, a orientação dos cientistas, dos profissionais de saúde era, olha, nos primeiros sintomas, fique em casa, não procure o médico. E aí as pessoas ficaram em casa e tiveram agravamentos na situação respiratória, comprometimento do pulmão. E aí hoje, o que os especialistas fazem? Dizem, não, no primeiro sintoma, procure o médico. Procure o especialista. Veja, não estavam preparados. A ciência não estava preparada para enfrentar a pandemia. Então, querer nesse momento caçar, procurar culpados, é preciso fazer essa análise. Bom, o protocolo de medicamentos. Apareceram os do contra tudo. Contra a cloroquina, contra a azitromicina, contra a ivermectina. Vem cá. Já tem algum estudo científico pronto e acabado que diga qual é o medicamento adequado para o enfrentamento ao coronavírus? Não, não há. Numa guerra, você usa as armas que tem e está gerando resultados positivos. Eu não sou especialista aqui para dizer que esse ou aquele modelo é o mais acertado, mas ainda não há nenhum protocolo eficaz ao ponto de garantir esse é 100% adequado. Então, eu acho que
Todos erramos e talvez ainda vamos continuar errando por um bom tempo por desconhecer a doença, por desconhecer o vírus. Mas todos devem estar com o mesmo objetivo: vencer o coronavírus, devolver saúde e vida para as pessoas. Ok, senador, a gente faz uma pequena pausa e no próximo bloco as ações de combate ao desmatamento da Amazônia. JR Entrevista volta já. Estamos de volta e hoje aqui com a gente no JR Entrevista o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Senador, como o senhor está vendo a situação do desmatamento? Parece que está fora do controle ou já temos alguma boa notícia? Eu não vejo o desmatamento como fora de controle. Talvez haja um pouco de preconceito em relação a esse novo governo, né? Desmatamento sempre houve. Desmatamento criminoso e desmatamento acidental, e queimadas acidentais. Agora, o trabalho que está sendo feito pelo vice-presidente Hamilton Mourão é um trabalho que tem dado resultados, né? Se você for olhar do ponto de vista do índice de fumaças que a gente tem nessa época do ano, especialmente estados como Rondônia, como Acre, a região amazônica, os dados apontam para uma redução. Eu acho que é muito positivo isso. Agora, o problema é que nós temos na região amazônica uma situação, que é lamentável, de ausência de regularização fundiária, né? Nós tivemos a reforma do Código Florestal lá atrás, que previa a regularização, a consolidação de áreas até 2008, mas não aconteceu. Porque quem não cumpriu o período aquisitivo lá atrás não conseguiu regularizar suas áreas, voltaram a ser áreas públicas e com desmatamento. Agora, é um tema que eu acho que o governo precisa agir de forma preventiva, de forma corretiva e de forma punitiva. Isso já está acontecendo. A comunidade internacional precisa reconhecer o que o Brasil está fazendo. Nós preservamos mais do que destruímos. Quem mora na Amazônia sabe o que está acontecendo. Nós não temos, e aí eu nasci lá, cresci lá, não tem essa propagação toda, não tem esse índice todo de desmatamento da Amazônia. O Amazônia ainda tem consciência de que precisa preservar, de que precisa cuidar da nossa floresta. Agora, é preciso também cuidar de quem está na Amazônia. Só criticar, só apontar, sem fazer com que cheguem recursos lá para quem está cuidando, para quem está preservando, não adianta. Recursos do Fundo Amazônia, que foi criado há um tempo atrás, nunca chegou para quem está cuidando da Amazônia. Nunca chegou para quem está protegendo matas. Nunca chegou para quem está protegendo florestas. É preciso repensar isso. Há muito preconceito, há muita informação desencontrada. Acho que o vice-presidente dá uma grande contribuição com o debate que está fazendo e com o cuidado que tem com as nossas florestas. Não há uma defesa excessiva do setor do agronegócio, senador, em detrimento da questão ambiental em si? Eu acho que o agronegócio não é inimigo da floresta, né? Há uma compreensão. Assim, você tem muitas áreas já ocupadas com plantação, com pastagens, e há um processo de melhora da produção em cima dessas áreas. Não é necessário desmatar mais para produzir mais. É preciso garantir mais eficiência na produção em cima dessas áreas. Agora, vai chegar um momento que nós vamos ter que trabalhar de forma definitiva a regularização de todas essas áreas de cultivo, né, de pasto, né, de áreas agricultáveis, porque está chegando a hora em que a rastreabilidade ambiental vai impor para quem está lá na ponta, né, sanções, né, embargos. Daqui a pouco o gado que foi criado numa área de desmatamento que não se tem a comprovação de que seja legal, não vai poder ser comercializado. Vai ter países com embargos a essa situação. Do mesmo jeito a soja, o café, o milho, o arroz, enfim. Então é preciso que todos tenham compreensão desse novo papel que temos no equilíbrio ambiental. Ok, senador, o JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode acompanhar o programa na Record News às 10h30 da noite. Também pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e no JR 24 horas à 00h30, além de todas as nossas redes sociais. Obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente, senador, e também muito obrigado a você pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.